Tá. Agora que a gente está gravando a aula, então eu vou começar apresentando o nosso ambiente aqui da disciplina no Moodle. Então, quando vocês acessarem o Moodle, quando todos tiverem acesso, vocês vão dar de cara com esse primeiro ambiente aqui, uma mensagenzinha de boas-vindas. Eu vou sempre colocar o link para vocês. O link para as nossas aulas, a gente vai ser sempre esse, tá? Então vamos começar por isso. Sempre esse link aqui, ó, que está no Moodle, aqui, ó, se vocês baixarem vai estar assim, ó, link para acesso à aula, à sala de aula virtual no Meet. Então, sempre que clicar aqui, vocês já vão direto para a aula. Mas como já está no grupo, lá no grupo, esse link, só vocês voltarem lá no grupo que o link vai estar lá. Então, vamos sempre tentar usar isso. Só se ele der erro, é que eu vou trocar por um outro link. Então, não tem mais, não vai precisar ter aquilo de qual o link da aula, manda o link da aula, vai ser sempre este link. Eu vou conectar sempre por volta das 8 horas, para deixar vocês dar uns 10 minutinhos para vocês irem acordando aí e entrando na sala. Hoje nós vamos ver nosso plano de ensino, o calendário acadêmico, junto do plano de ensino, e aqui no Moodle mesmo a gente vai ver o plano de aula, as apostilas e o livro de farmacologia que eu deixei aqui para vocês. Então, ó, clica aqui, né, plano de ensino, vai abrir o plano, e aí, ó, vamos começar olhando o nosso plano de ensino. A disciplina é farmacologia. Aqui nós vamos estudar os medicamentos e o objetivo é que vocês aprendam não só os mecanismos de ação, mas também a farmacocinética e as reações adversas, a toxicidade. São várias informações importantes aqui para a carreira de vocês. Vocês vão ver que essa disciplina, até mais do que as outras, ela vai acompanhar vocês independente do caminho que vocês sigam dentro da farmácia. Vários conceitos aqui são conceitos básicos para um farmacêutico compreender a sua área, né? Bioequivalência, biodisponibilidade, genérico, referência, medicamento biológico, medicamento similar. Todas essas questões têm que ficar muito claras aqui no final da disciplina. O que são as reações adversas medicamentosas, diferença delas para as interações medicamentosas, enfim, uma série de conceitos que vocês vão aprendendo aos poucos. No nosso plano, eu vou destacar aqui para vocês a forma como vocês vão ser avaliados. A apostila de farmacologia é uma apostila mais complexa, ela vale 3 pontos, gente. Eu vou mostrar a apostila daqui a pouco. E a prova vale 7 pontos. Como a média de vocês é 6, a apostila já representa metade dessa média. E aí, entregar uma apostila completa é fundamental para passar em farmacologia. É uma disciplina muito complexa, bem mais complexa do que as outras que nós já tivemos, talvez a mais complexa do curso, e por isso vocês precisam desses 3 pontos dessa apostila. Então não vacilem com essa apostila. Já tiveram uma primeira experiência com a apostila, acho que de fisiologia, pelos nomes que eu estou vendo aqui, acho que a maioria fez fisiologia comigo. Nós vamos voltar em várias coisas que a gente aprendeu na fisiologia. Então, essa apostila ela vale 3 pontos. Esses 3 pontos são fundamentais. É metade da nota que vocês precisam para passar. Na prova, além dos 7, vocês vão ter que tirar 3 pelo menos. Né? Um pouco menos da metade da nota na prova para fazer os 6 pontos. Então, foco total aqui nessa apostila. Aluno que entrega as apostilas completas e lá no final não consegue atingir a média 6, fica ali no 5 e pouquinho. Esse aluno, gente, eu ainda ajudo, porque ele entregou as 2 apostilas completas. O aluno que não entrega as apostilas, se ele ficar com 5,9, ele está reprovado. Ele não entregou a apostila. Então, não vou dar ponto, décimos que seja, para um aluno que não entregou a apostila. Então, fazer a apostila é fundamental. E vocês vão ver que é uma apostila complexa, se deixar ela para a última hora também não faz. Tem que ir fazendo ela ao longo do semestre. Algumas coisas nós vamos fazer dentro da sala de aula, para vocês irem pegando o jeito. Aqui tem o conteúdo programático, o que nós vamos falar nessa disciplina. E eu vou passar por todos esses conteúdos agora quando eu mostrar o plano de aula.
A metodologia, gente, eu tentei não mudar o que nós fazíamos em sala de aula. Então, vocês lembram que em sala de aula eu entrava, fazia um desenho no quadro, deixava vocês desenharem e aí começava a aula. Vai funcionar do mesmo jeito, só que agora online, né? Eu mando o desenho, vocês fazem o desenho na apostila e aí eu começo a aula. Para a nossa próxima aula, eu já vou mandar os desenhos hoje. Durante essa aula mesmo, eu vou enviar os desenhos para vocês. Então, é para eles já estarem colocados na apostila. Vocês vão ter uma semana para adquirir a apostila, fazer esses desenhos, porque a aula que vem nós já vamos começar direto na aula. Não vai ter tempo para fazer desenho. Mas nas outras aulas, normalmente eu mando o desenho de manhã, dou para vocês aí uns 20 minutinhos, até 8h20, 8h30, dependendo da quantidade de desenhos. E vocês fazem o desenho já durante a aula para não ficar esse desenho acumulado. E aí a gente começa a aula já às 8h30. A bibliografia, esse é o livro principal, tá? Katzung, Farmacologia Básica e Clínica. Aqui tá 2014, mas a edição que eu tenho, que eu mandei para vocês, 2014 é a que tem na biblioteca da faculdade. Eu mandei para vocês a edição de 2017, que é a última edição que tem, a mais recente. O livro tá aqui, ó. Esse livro de farmacologia básica e clínica, vamos botar ele aqui. Ó, tá aqui também no Moodle. Então, assim que vocês entrarem no Moodle, na disciplina, tem o plano de ensino, o calendário acadêmico, as apostilas. Então, vamos lá. O livro de farmacologia. Deixa eu mostrar o livro. Guardem esse livro, tá? Um livro de farmacologia vocês vão usar por bastante tempo. Todo mundo que está aqui está no grupo de farmacologia no WhatsApp. Eu já mandei a apostila lá. Daqui a pouco eu vou falar da apostila, Cauane. Ó, esse é o livro de farmacologia, Katzung e Trevor, Farmacologia Básica e Clínica, a 13ª edição, é a última edição desse livro. Um livro bem caro, inclusive. Oi, Você mandou o link do grupo, desse grupo do WhatsApp, em qual grupo? Que nós não temos, não. eu mandei para os representantes mandarem nos grupos, nos grupos da faculdade toda, de todas as aulas. Talvez o representante de vocês ainda não tenha mandado. Eu estou no grupo de vocês? O grupo de vocês é farmácia o quê? Qual período? O nosso é o quinto período. Eu estou nesse grupo? Acho que tá. Deixa eu ver aqui. Vê se foi aí no grupo de vocês. Foi, agora foi. Tá. Aí vocês vão entrando nesse grupo. Eu vou mandar novamente a apostila lá. Deixa eu já mandar. Tá, não vou esperar. Vou esperar vocês todos entrarem no grupo e eu mando a apostila de novo. Mas enfim, ela tá aqui no Moodle também. Tá, então esse é o livro de farmaco, tá? Quem quiser dar uma aprofundada, um tema que tem mais interesse, uma classe farmacológica que às vezes faz uso, pode vir aqui e estudar por esse livro. Então aqui tem um sumário dele, ó. Princípios de farmacologia, cardiovasculares e renais, autônomos, músculo liso, fármacos que afetam o sistema nervoso, fármacos que doenças do sangue, inflamação, fármacos endócrinos, fármacos quimioterápicos e tópicos especiais em farmacologia e tem um tópico de toxicologia. Esse é o livro de farmaco.
São mais de 1.200 páginas e a gente não consegue cumprir esse conteúdo numa única disciplina. Então, vocês vão ter, na sequência, a disciplina de farmacologia aplicada. Então, a gente, na verdade, tem duas farmacologias juntos. Nessa primeira, nós vamos fazer uma parte da farmacologia, e na farmacologia aplicada, a gente termina. Ainda assim, a gente não consegue cobrir tudo, tudo não, mas a gente faz uma boa parte aí das principais classes farmacológicas. A farmacologia aplicada, eu deixo para tratar nela as classes mais complexas, mais difíceis. E tento tratar essa primeira farmacologia com vocês as classes mais simples, para vocês irem pegando o jeito. Então, quando chegar na aplicada, vocês já estão mais com o cor mais grosso aí, conseguem fazer a aplicada com mais facilidade. Então, aqui o livro de farmacologia está aqui, link para acesso a todas as nossas aulas. Aqui está o calendário acadêmico, para quem não tiver ou precisar dele ao longo do semestre, acessa aqui. Vocês vão reparar que a nossa aula é nas terças, né? Começa hoje 10, vamos ter aula 17, 24, 31 de agosto. E nós temos muitos feriados na terça-feira. 7 de setembro cai numa terça, todo cai na terça-feira praticamente. 14, 21, aí 12 cai numa terça. Aí essa aula eu não posso perder, a gente tem que repor, só que 12 é uma vista de prova. Então eu vou gravar a vista de prova e vou deixar para vocês assistirem aqui ao longo dessa semana, porque não dá para perder esse dia 12. Dia 2 nós vamos. Tem um outro feriado que a gente vai precisar fazer a reposição dele, porque dia 30 já é a nossa segunda VA. Então nós vamos ter primeira VA na primeira semana de outubro e segunda VA pegando aí a última semana de novembro, primeira semana de dezembro. E aí termina a disciplina. Quando precisarem tiverem qualquer dúvida, né, outros dias, orar saber se tem aula, se não tem aula, tá tudo aqui no calendário acadêmico. Os eventos também que vão acontecer, estão todos aqui no calendário. Vou falar da apostila depois, que ela vai tomar um pouquinho mais de tempo. Antes eu vou mostrar para vocês o que nós vamos estudar nesse primeiro semestre de farmacologia. Hoje eu vou apresentar plano de ensino, já mostrei, plano de aula, vou mostrar agora, o Moodle estou mostrando e falar sobre a apostila. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a estudar farmacocinética, que se divide em duas partes, porque é muito grande, então vão ser duas aulas de farmacocinética e depois farmacodinâmica. Eu considero, gente, essa aula da semana que vem, talvez a aula mais importante das farmacologias. Porque ao aprender esses conceitos básicos de farmacocinética, vocês vão ver que vocês vão levar eles para várias outras disciplinas, vai ser importante na vida profissional de vocês. O que é cinética? Cinética é movimento. E fármaco é fármaco mesmo, o princípio ativo. Então, o que nós estamos estudando nessa subdivisão da farmacologia? Como é que os fármacos se movem no corpo? Ou seja, os quatro parâmetros farmacocinéticos são absorção, distribuição, metabolização e excreção. Por isso, ADME. A de absorção, ou seja, a gente vai estudar como é que os fármacos entram no corpo, como é que eles são absorvidos, como é que eles passam para a corrente sanguínea. Distribuição é um parâmetro referente à corrente sanguínea, como é que ela distribui os medicamentos no corpo, como é que os fármacos são distribuídos para os tecidos. Metabolização é como é que o nosso corpo processa esses medicamentos. Óbvio, né, gente, que uma amoxicilina que a sua mãe te deu lá quando você era criança não está no seu corpo ainda. O seu corpo metaboliza as moléculas e elimina elas com um determinado tempo. E esse tempo varia de fármaco para fármaco. Tem fármaco que pode ficar horas no nosso corpo e tem fármaco que pode ficar semanas no nosso corpo. E por fim, excreção. Como é que o nosso corpo, depois que ele metabolizou, como é que ele joga fora? Como é que ele elimina essas moléculas? Porque elas não ficam no nosso corpo para sempre. Entender isso aqui bem entendido é muito importante para um farmacêutico.
saber como é que uma molécula farmacológica entra, como ela é distribuída, como ela é processada, como ela é excretada. Então, nós vamos falar disso nas próximas duas aulas. Aqui estão os desenhos, ó. São 3 desenhos que vocês vão fazer hoje, porque na aula que vem tem que estar prontos. Um vai ser feito eu vou sempre colocar assim, ó, desenho e a página. Então, o desenho da página 5 da apostila, o desenho da página 7 e o desenho da página 8. Então, vocês vão sempre desenhar de acordo com a página que está aqui para a apostila ficar organizadinha. Vou voltar aqui. Na aula 2 não vai ter desenho, porque os desenhos da aula 1 e 2 estão todos aqui, ó. Então, tanto para a aula 1 quanto para a aula 2 de farmacocinética são esses 3 desenhos que estão aqui. Aí nós vamos estudar farmacodinâmica no final de agosto. Dinâmica, gente, é uma parte da farmacologia que aqui nós vamos ver mecanismo de ação. Para um fármaco fazer efeito no nosso corpo, ele tem que se ligar num receptor. A área da farmacologia que estuda isso, a relação fármaco com o seu receptor, é a farmacodinâmica. Então, os mecanismos de ação são estudados aqui dentro da farmacodinâmica, que é o fármaco se ligando num receptor e promovendo uma alteração no corpo. Essa alteração é o efeito farmacológico. Parece mágica, né? A farmacologia. Você está ali com uma dor intensa de cabeça, a cabeça latejando, você vai lá, toma o fármaco dipirona. Passa um pouquinho, aquela dor desaparece. Parece mágica, né? 30 minutos, 40 minutos e a dor que estava te desesperando ali, ela desaparece. Por quê? Porque o fármaco dipirona, ele se ligou num receptor na região ali do seu sistema nervoso, onde estava havendo na sua cabeça, né? Onde estava havendo, desencadeando a dor, e teve um efeito analgésico. E aí essa dor desapareceu. O efeito farmacológico foi de acabar com essa sensação de dor. Esse efeito farmacológico a gente chama de analgésico. Então você está com uma coceira pelo corpo muito intensa, você está com reação alérgica, aí você toma um antialérgico. O fármaco antialérgico ele vai agir naquela região que está vermelha, inchada, coçando, e ele vai parar com aquela reação alérgica ali. O efeito farmacológico dele, né, antialérgico, antihistamínico, a gente vai estudar. Isso é tudo farmacodinâmica. Aqui a gente entra no terreno dos mecanismos de ação, relação fármaco-receptor. Precisava de mais aulas para isso, mas nós não temos tempo. Então, vou dar farmacodinâmica em uma aula, para vocês entenderem como é que se dá os princípios básicos da relação fármaco-receptor. Terminada essa parte introdutória, então dinâmica e cinética são duas grandes áreas da farmacologia que a gente vai estudar de cara. E essas aulas, gente, precisa de uma atenção especial, precisa de um estudo extra, e eu preciso que vocês não sejam muito passivos nessas aulas. Eu preciso que vocês abram o áudio, perguntem, não deixem passar sem perguntar, sem tirar dúvidas, entender esses conceitos, porque eles vão ser básicos para a formação de vocês. Então, professor, eu não costumo assistir aula ao vivo, não. Eu durmo e acesso no final de semana. Pelo menos essa, a gente tenta assistir ao vivo. Pra vocês fazerem pergunta, participarem. Mesmo que as demais vocês deixem para ver gravadas, essas primeiras é muito importante que vocês saiam delas assim, com propriedade, entendendo a matéria. Depois que a gente passar por elas, nós vamos entrar em classes farmacológicas. A gente vai fazer farmacoterapia da inflamação, e vocês vão descobrir que existem 2 tipos de anti-inflamatórios, os não esteroidais e os esteroidais, e vão aprender a diferença entre eles. Então, são os medicamentos que bloqueiam os processos inflamatórios. Por que eles são importantes? Porque praticamente todas as doenças têm na sua base um processo inflamatório. Então, anti-inflamatório faz parte do tratamento de muitas doenças.
Como eu falei para vocês, uma patologia normalmente envolve um processo inflamatório. É raro uma patologia como, por exemplo, depressão, ansiedade, que são doenças que não envolvem um componente inflamatório, mas são raras. A grande maioria das patologias tem uma inflamação ali na base. Então você acaba usando um anti-inflamatório. Na sequência, a gente vai ver em setembro, né? Então, setembro, vocês vão começar. Setembro é um mês especial. Vocês vão começar a ver classes farmacológicas. A gente vai ver anti-inflamatório, antialérgicos. Quem é pai, quem é mãe aí já tem uma familiaridade com esses medicamentos. Normalmente, criança tem muitas alergias, alergias respiratórias, e usa bastante antialérgicos. Vão aprender que existem antialérgicos de primeira e de segunda geração. Os de primeira geração provocam sono, os de segunda geração não, vocês vão entender o porquê. Tudo dentro da farmacodinâmica, o que muda de uma geração para outra, que um provoca sono, o outro não. Aqui, na farmacoterapia dos distúrbios ácido-pépticos, nós vamos estudar aqueles medicamentos que a gente já toma a vida toda para o estômago. Medicamentos que bloqueiam a produção de ácido no estômago ou que protegem o estômago de um indivíduo que tem uma gastrite, que tem uma úlcera, por exemplo. Aqui a gente vai estudar a ranitidina, que foi até retirada do mercado recentemente. Nós vamos estudar a, o omeprazol, o pantoprazol, o lanzoprazol, medicamentos muito comuns. Os antiácidos, o Sonrisal, o Saldieno, o Estomazil, qual que é a ação desses fármacos, qual que é a diferença, né, de uma ranitidina para um omeprazol, para um Estomazil. Tudo isso a gente vai aprender na farmacoterapia dos distúrbios ácido-pépticos, ou seja, distúrbios ácido por causa do ácido clorídrico e pépticos por conta da pepsina, que são duas substâncias do suco gástrico que podem lesionar o estômago, provocar corrosão, feridas no estômago e gerar inflamação, que a gente chama de gastrite, ou até mesmo uma lesão, uma ferida mesmo, que a gente chama de úlcera. Feito isso, a gente vai para a nossa primeira verificação de aprendizagem, para a nossa primeira VA. Então, nossa primeira VA vai ter farmacologia da inflamação, das alergias e dos distúrbios ácido-pépticos, farmacodinâmica e farmacocinética. São nossas aulas aí do mês de agosto e do mês de setembro, porque no comecinho de outubro, primeira VA. Vocês vão entregar a apostila, eu vou incluir aqui, tá faltando eu incluir um tópico aqui, vou incluir antes da primeira VA. A primeira VA é dia 4, né? 4 de julho. 4 de julho, 4 de outubro. Esse domingo aqui, ó, dia 8, eu vou botar na segunda, dia 9. Essa segunda, dia 9, é o último dia para vocês entregarem a apostila, antes da prova. Prova dia 10, né? Que é o dia da nossa aula. Então, dia 9 é o último dia para vocês fazerem a entrega da apostila. Vai ter um item aqui que eu vou inserir, entrega da apostila, 9/10/2021. Professor, o senhor tá olhando no mês de Ah, agosto. tô Vai louco, tiver outubro, o próximo. não, calma, gente. Professor doido é isso aí. Obrigado, ó. Dia 10 o quê, gente? É dia 4 que começa as provas, né? 4 a 9 de outubro começam as provas. Então, esse domingo anterior aqui, ó, dia 3 é que vai ser o último dia. Até o dia 4 eu ainda vou aceitar, porque dia 5 que é o dia da nossa aula, seria a nossa aula, né? É o dia que eu espero que vocês façam a prova, que é o dia que eu vou estar junto com vocês. Então, 4 eu vou deixar como o último dia para entrega da apostila. E aí, gente, entregou depois, eu não recebo mais. Todo semestre eu deixava, né, os alunos entregarem a apostila, às vezes depois, deixava passar a semana. Mas aí aconteceram dois problemas. O primeiro é que quando eu deixo para depois, normalmente eu corrijo a apostila na semana da aula. E aí, na semana de aula, vocês não. Na semana de prova, enquanto estão fazendo prova, eu estou corrigindo a apostila. Quando eu deixo para entregar depois, eu perco essa semana e aí não consigo corrigir as apostilas a tempo, porque elas são grandes e me dão muito trabalho.
teve um semestre que eu deixei entregarem a apostila depois, lá no final do período. O pessoal pediu, né? Algumas pessoas pediram, né? Professor, deixa eu entregar a apostila depois da prova. Aí eu deixei. E aí eu perdi a semana de prova, não consegui corrigir as apostilas depois para entregar nota a tempo. Atrasei a entrega de nota uns 2 dias. E aí, você acredita que vários alunos reclamaram, até na ouvidoria, de que eu estava entregando as notas atrasadas. E eu tinha entregado as notas atrasadas porque eu dei mais uma semana para fazerem a apostila. E aí perdi a semana de prova, tive que corrigir na semana de vista, e era apostila demais. Não consegui entregar todas as notas. E aí deu ouvidoria, maior dor de cabeça. Então eu não consigo, não deixo mais estender esse prazo. Aprendi a lição. Então dia 4 aqui, ó, primeiro dia de prova, é o último dia para entrega da apostila do primeiro bimestre. Depois disso, nós vamos fazer uma vista de prova no dia 12, só que dia 12 é feriado, né? Então, vou deixar essa vista de prova gravada, para vocês assistirem ao longo da semana. E aí, no dia 19, a gente começa o segundo bimestre. O segundo bimestre é muito interessante, de fazer farmacologia do sistema nervoso central. A gente vai começar entendendo a farmacoterapia da dor, os medicamentos que a gente usa para tratar a dor, os analgésicos, uma classe muito importante. E aqui, dependendo do rendimento da aula, a gente consegue falar até de anestésicos também. Então, eu vou falar um pouquinho de medicamentos que a gente usa para inibir a dor. E aí tem várias classes de medicamentos, desde os mais simples, que a gente usa em casa, como paracetamol e dipirona, até medicamentos que a gente só vai usar em ambiente hospitalar, como alguns opioides, como a morfina, para dores mais intensas. Tem os canabinoides, que são derivados da maconha, que também são poderosos analgésicos. Tem os anestésicos locais. Então, tem vários medicamentos aqui que inibem a dor. Depois a gente vai para a farmacoterapia da depressão, da ansiedade, da insônia. Vocês vão ver que medicamentos que tratam as crises agudas de ansiedade também tratam insônia. E o tratamento crônico da ansiedade é igual ao tratamento crônico da depressão. A gente usa os mesmos medicamentos. A diferença é no tratamento agudo. No tratamento agudo, a ansiedade usa um tipo de medicamento, na insônia a gente usa outro. A farmacoterapia da bipolaridade e da esquizofrenia, aqui a gente já entra em doenças do sistema nervoso central um pouco mais profundas, mais complexas que a depressão e a ansiedade, e um paciente que já tem uma desorganização mental mais significativa. A terapêutica também é complexa porque a gente ainda entende pouco dessas doenças. Depois nós vamos para a farmacoterapia da epilepsia, os ataques epiléticos, e por fim a farmacoterapia das demências. A gente vai ver basicamente duas demências, Parkinson e Alzheimer, como é que tratam essas duas doenças. Vamos ver que são doenças incuráveis, e o máximo que a gente consegue com os medicamentos é diminuir, tornar um pouco mais lenta a progressão das doenças e deixar os sintomas delas mais amenos por um tempo. Mas a gente não consegue impedir. A doença vai acabar progredindo, as demências vão acabar progredindo e vão acabar levando o paciente a óbito em algum momento. Mas o que a gente tem hoje de terapia, o máximo que a gente consegue é deixar os sintomas mais leves por um tempo e fazer a doença progredir mais devagar. Vocês vão ver que nas demências, o cérebro desse paciente está morrendo. Ele está perdendo o próprio sistema nervoso central dele, os neurônios dele estão entrando em morte celular. Alguns têm processos inflamatórios envolvidos e com isso a pessoa vai perdendo função, vai tendo Professor, dificuldade. Oi. aí as doenças da demência é genética, porque tem gente que vive até quase 100 anos e não tem, né? É genética e ambiental. Então, tem uma propensão genética e tem também os fatores ambientais aos quais você se expõe ao longo da vida, que pode desencadeá-las. A gente ainda não entende muito bem, por exemplo, o Parkinson, 70% dos casos de Parkinson são de origem idiopática. O que é isso? A gente não sabe. Quando a gente fala origem idiopática, a gente não sabe por que aquela pessoa tem Parkinson. Não descobrimos a origem.
Mas o Parkinson pode ser provocado por medicamentos, pelo uso abusivo de drogas, por questões genéticas, por contato com substâncias tóxicas, enfim. Mas tem um forte componente genético. Quase todas essas patologias do sistema nervoso central têm forte componente genético. Depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, todas elas têm um forte componente genético. A epilepsia muitas vezes está ligada a lesões do sistema nervoso central, mas também tem componente genético. As demências é a mesma coisa. A nossa segunda VA vai ser no finalzinho no último dia, né? Que vai dar dia 30 de novembro. Aqui, ó, 30 de novembro, que seria a terça-feira, né? O dia da nossa aula. Mas as provas vão de 29 a 4. Segunda verificação de aprendizagem. Aí tem a vista de apostila, termina o nosso semestre. Quem não atingir nota pode fazer a prova substitutiva, né? Paga e faz a prova substitutiva na segunda semana de dezembro para substituir a sua pior nota. Então, uma tentativa de salvar aí a disciplina. Espero que ninguém precise recorrer à substitutiva. Vou mostrar a apostila, mas antes quero fazer alguns combinados com vocês. O primeiro deles é participação, já falei disso. Eu preciso que vocês participem da aula. Vocês abram o áudio, façam perguntas, não deixem passar. Consigam participar dessa aula o máximo possível, tirar as dúvidas de vocês. Por quê, gente? Se não fizerem isso, essa disciplina é uma disciplina de um nível mais elevado. Não vai conseguir acompanhá-la. E eu tenho uma liberação da coordenação para pegar pesado com farmacologia. Por que, professor, que você vai ser mais exigente ainda com farmacologia? Porque vocês são farmacêuticos. Você consegue imaginar um farmacêutico que não sabe farmacologia? As perguntas que vocês vão ouvir a vida toda, e já vão começar a ouvir agora durante o curso, inclusive, tô com dor de cabeça, o que que eu tomo? Tô com diarreia, o que que eu tomo? Ah, eu tomei tal coisa, estou sentindo taquicardia. Será que foi o medicamento? Então vocês vão ouvir esse que eu tomo a vida toda. E só sabe responder isso um farmacêutico que sabe farmacologia. Ó, para tal doença é tal medicamento. Ah, eu fui no médico, ele me prescreveu isso aqui para essa doença. Está certo. Tem que saber farmacologia para saber se está certo. Esse medicamento é mesmo para essa doença? É o mais adequado? É o melhor? Então, um farmacêutico sabe isso. Farmacologia, vocês não vão sair experts da disciplina. Farmacologia é uma disciplina que demanda dedicação, estudo. A vida toda a gente tem que estar voltando, porque é muita informação. Então, mas o básico, até para poder estudar sozinhos depois, vocês têm que sair sabendo aqui da disciplina. Em relação à frequência, gente, eu não sou um professor que cobra frequência, eu não cobrava nem no presencial, né? Vocês devem se lembrar lá da fisiologia. E continuo não cobrando frequência aqui no online. Eu sei lá se tem 20 pessoas aí mesmo, quem de fato está assistindo a aula e quem não está, tem dizendo que tem 22 pessoas assistindo a aula. Será que tem mesmo? Ou está só com o áudio ligado? Não vou ficar pedindo, abre a câmera para eu ver se vocês estão aí, né? Não, não estou lidando com um aluno de ensino fundamental, né? Aqui é nível superior, então tem a responsabilidade de estar aqui ou não. Então, essa coisa de acordar 8 horas da manhã, logar na aula, só por logar, para ficar, ai, deixa o professor pensar que eu estou assistindo a aula. Gente, isso é uma bobagem. Não precisa gastar energia com isso. Eu quero que esteja aqui logado quem de fato está assistindo a aula. Quem vai assistir a aula depois gravada, nenhum problema. Vai ficar gravado, você assiste depois. Então não existe essa possibilidade. Então não vou ficar fazendo essa pressão aqui. Não, professora, mas se você falar isso, vai dar só 5 alunos aqui na aula ao vivo. Mas paciência, vou dar aula para esses 5 alunos. O que não precisa dessa simulação de que estou assistindo aula, acordar, logar e ficar aí e continuar dormindo. Não, não, gente. Só fica aqui na sala se estiver assistindo mesmo. Nunca reprovei um aluno por falta, não vai ser a primeira vez agora. É claro, né,
que esse aluno que falta, lá na frente, às vezes ele não consegue assistir às aulas gravadas, os desenhos ficam todos acumulados, no final ele não consegue entregar a apostila, e lá no fim ele alega que reprovou porque a disciplina foi muito difícil. Aí tem que ter um pouquinho de honestidade também, né? Dizer, não, eu também pisei na bola, né? Não me dediquei, não assisti às aulas, deixei acumular as atividades da apostila, não consegui entregar, perdi a nota da apostila, fui mal ainda na prova. Tem muito aluno agora no online que está passando graças a... que está deixando, né, correr frouxo, porque ele sabe que no dia da prova vai fazer a prova ali em grupo, vai pegar as respostas do colega e vai passar. A gente tenta não fazer isso com farmacologia, né? É a disciplina que caracteriza a profissão de vocês, o curso de vocês. Então, quem estiver fazendo isso em outras disciplinas, na farmaco não faz, não. Na farmaco dá uma estudada. Porque lá na frente, se você quiser ser farmacêutico mesmo, se você for contratado numa farmácia, ele notar que você não sabe nada disso daqui, ele vai perceber que contratou, comprou gato por lebre, né? Vai te mandar embora. E vai ver que você sabe tanto quanto os balconistas dele ou menos. Então, para um concurso público, é a matéria que despenca nos concursos públicos, no ENAD, enfim, né? Não preciso ficar reforçando para vocês que essa é a matéria característica do curso. Então, ela tem que ser bem aprendida. Então, quem veio mal aluno até hoje, professor, fui mau aluno até agora, colei bastante, estudei muito pouco, copio a apostila, copio a atividade dos colegas, pelo menos na farmaco, dá uma firmada, vocês já são alunos de meio de curso, então já deu tempo de superar aquela fase ali do início, com muita cola, com pouca responsabilidade, e agora, né, já no meio do curso, estarem maduros e entendendo que precisam saber essa matéria. Pelo menos isso daqui precisa saber muitas outras, mas a farmacologia é principal. Vou mostrar a apostila para a gente poder terminar. Vocês viram aqui os temas, viram que são temas, eu imagino que muito interessantes. Farmacologia é uma disciplina bem definitiva, tá, gente? Para quem está no curso de farmácia. Chegou aqui na farmacologia, está estudando farmacologia, está achando um saco, está detestando, é hora até de repensar se você escolheu certo o curso. Porque se você odeia a disciplina característica do curso, tá, talvez seja o professor. Fala, não, não é que eu não gostei da disciplina, eu não gosto do professor, aí tudo bem. Aí é uma questão específica. Agora, se for da disciplina, se você achar isso aqui chatíssimo, detestar cinética, dinâmica, estudar as classes farmacológicas, eita, será que farmácia é seu curso mesmo? Talvez não seja. Então vamos dar uma olhada na nossa apostila. Ó, a apostila está aqui, né? Quando vocês clicarem aqui nesse link, já vai abrir a apostila do primeiro bimestre, depois eu vou colocar a apostila do segundo. Vamos para a nossa apostila. Essa apostila ela tem muito mais atividades que as apostilas dos outros períodos de patologia ou de fisiologia. O que eu quero que vocês façam aqui em farmacologia? Façam uma apostila em grupo, tá? Não tem nenhum problema. Todo mundo tem um grupinho de amigos, né? Mais próximos ali no curso. Dividam as atividades. Ó, fulano, você faz isso, eu faço aquilo. Você vê que vão ter muitas bulas para vocês lerem. E aí é bacana que vocês dividam essas bulas, cada um olha a bula de um medicamento, completa a tabela, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, a apostila, para começo de conversa, ela é uma apostila que eu mandei para a Xerox da Fama e o rapaz me mandou o orçamento aqui. Ela colorida e encadernada vai sair por R$ 35. Ela em preto e branco, na Fama, R$ 23. Eu vou mandar esses valores para vocês no grupo. E aí, quem quiser fazer na Fama já sabe, 35 colorida, 23 preto e branco. Ah, professor, eu quero imprimir em casa, eu quero imprimir em outro lugar, fiquem à vontade. Tá? Então, eu mando para a Fama porque é a Xerox da faculdade, né? Só para a gente ter uma noção de preço. Se acharem ela mais barata em outro lugar, ou quem tiver até, inclusive, não estiver aqui em Anápolis, né, por conta da pandemia, estiver na sua cidade, tenta verificar por aí. Mas uma informação muito importante, que aluno que não assiste essa aula não sabe, fica sabendo depois. Eu sou obrigado a imprimir a apostila? Não.
Posso fazer a apostila no meu caderno? Pode. O que você vai precisar fazer no caderno? Você põe lá uma capinha, farmacologia, desenha umas cápsulazinhas coloridas lá, põe seu nome, seu período, na primeira página. E aí você vai seguir a paginação da apostila, ó. Página 2. Página 2 não tem nada para fazer, tem desenho. Página 2 é a primeira aula de farmacocinética. Página 3, só desenho também. Precisa fazer esses desenhos no meu caderno? Não precisa, gente. Então aqui na apostila, você, se precisar consultar eles, você olha aqui no PDF. Onde vai ter coisa para fazer? Na página 5 vai ter desenho para fazer. Então você coloca lá, ó, depois da sua capinha, fez a capa da aula de farmacocinética, faz a capa da apostila com farmacologia, seu nome, isso no caderno. Na sequência, você vai fazer os desenhos. Você pula isso aqui e vai fazer os desenhos. Desenho 1, desenho 2, tem 3 desenhos nessa aula. Desenho 1, desenho 2, desenho 3. Fez os desenhos, tem uma atividade de aprofundamento. Você vai fazer essa atividade lá no seu... Essa aqui nós vamos fazer juntos, inclusive, na sala. Você vai fazer essa atividade lá no seu caderno. Preciso copiar o enunciado? Não, você pode pôr atividade de aprofundamento, página 9. Que eu já vou saber. Tem que ser tudo na ordem, senão quem for fazer no caderno tem que seguir estritamente a ordem da apostila, senão eu não consigo corrigir, vira uma bagunça. Atividade de aprofundamento 2, na página 10, vocês vão responder essas questões sobre diclofenaco. Depois, uma outra atividade de aprofundamento na página 16 sobre a dipirona, tudo sobre cinética. E por fim, uma sobre a excreção pela bile, excretar medicamentos pela bile nas fezes, reciclagem enterohepática. Vocês vão estudar o que é isso e o que é essa ionização de fármacos. Tudo isso a gente vai ter falado em aula. E aí tem um mapa mental. Então, ó, o que eu tenho que fazer na aula 1? Aula 1 eu tenho que fazer a capa, depois da capa, 3 desenhos, que são os desenhos que estão aqui no Moodle, ó. Já mostrei para vocês, os desenhos da aula 1. Vou fazer os 3 desenhos, que não dá para acompanhar a aula sem os desenhos. Então, tem que fazer os 3 desenhos. Depois dos 3 desenhos, tenho 4 atividades de aprofundamento para fazer. Aí não preciso copiar os enunciados. Posso pôr atividade de aprofundamento da página 9, da página 10, da página 16 e da página 17. E aí faço um mapa mental. O que é o mapa mental? Vocês já fizeram em fisiologia, né? Quem nunca fez um mapa mental, não fez fisiologia comigo, não sabe o que é isso, me pergunta no privado depois que eu mando uns modelinhos. O mapa mental é um esquema, um resumo de tudo que você aprendeu nessa aula de cinética. Eu vou botar aqui farmacocinética e vai pôr todas as informações que você aprendeu na forma de um esquema, o mais colorido, o mais complexo possível, para te ajudar a memorizar. Na sequência vem a aula 2, dinâmica. Funciona da mesma coisa. Lá no seu caderno põe aula 2, página 19. E faz os desenhos da aula 2. Vai ter desenhos para fazer aqui, ó, nessas páginas em branco. Depois vai ter mais atividades de aprofundamento. Ó, na página 26 tem uma, página 27 tem outra. Aqui são só 2 atividades de aprofundamento e já vem o mapa mental. Então, na aula 2, desenhos, atividade de aprofundamento, mapa mental. Só seguir essa ordem. Depois vem para a aula 3, anti-inflamatórios. Aqui, daqui para frente, as atividades vão ser sempre as mesmas. O que a gente vai ter em cada aula para fazer quando a gente estiver tratando de classes farmacológicas? A primeira é anti-inflamatório. O que vai ter na aula de anti-inflamatório? Vão ter os desenhos de anti-inflamatórios para vocês fazerem. Vai fazer na hora da aula mesmo, já fica pronto. Atividade de aprofundamento sobre nimesulida, um fármaco muito usado como anti-inflamatório no Brasil. Vocês vão ver que tem uns probleminhas com a nimesulida. Uma outra atividade sobre gota, tratamento da gota, para vocês aprenderem como é que a gente descobre, como é que trata uma doença, qual é a primeira escolha medicamentosa. E aí, gente, aqui que eu falei que vocês podem se ajudar.
Ó, vocês vão ter que ler as bulas do profissional do ácido acetilsalicílico, da indometacina, do ibuprofeno, do diclofenaco, do meloxicam e do celecoxib. Nessa bula, vocês vão ter que pegar a informação do mecanismo de ação desses fármacos. Qual que é o mecanismo de ação do acetilsalicílico? Qual que é a precaução que eu tenho que ter quando eu tomo AS 100 miligramas? E os parâmetros farmacocinéticos, como é que AS é absorvido, distribuído, metabolizado e excretado? Nós vamos fazer algumas juntos, para vocês pegarem o jeito. E depois, vocês podem fazer em grupo. Ó, eu tenho 3 amigos. Vamos facilitar? Vamos. Eu faço do AS, fulano faz da metacina, Beltrano óleo do ibuprofeno. E aí cada um passa essas informações aqui para o outro e a gente completa essa tabela. Essa tabela vocês vão fazer para todas as classes farmacêuticas. Isso é para ensinar vocês a olhar a bula, a buscar informações na bula. Vocês vão ouvir assim das pessoas. Posso tomar ibuprofeno com leite? Tem que olhar na bula se pode. Outro vai te perguntar assim: qual que é a dose de diclofenaco? Estou com muita dor nas costas. Quantos comprimidos de diclofenaco eu posso tomar? Você tem que olhar na bula. Ah, professor, mas eu não tenho que saber isso de cor. Não, claro que não. Nenhum farmacêutico tem que saber as doses, o tempo de tratamento, a quantidade de comprimidos que pode ser tomado por dia, se pode ou não tomar aquela substância com alimento ou sem alimento. Não dá para saber isso. De cor para todos os medicamentos. São centenas. Então a bula existe para isso. É uma consulta para nós. A pessoa vai te perguntar: posso tomar meloxicam em jejum ou tem que ser depois do café? Corre lá na bula para saber se é em jejum. Ah, celecoxib faz mal para o fígado? Eu tenho que olhar na bula dele se ele tem metabolismo hepático e se ele pode ou não provocar toxicidade hepática. Então, gente, para a gente, muitas das informações que vão nos ser questionadas ao longo da nossa carreira, tá em bula. Eu que sou um professor de farmacologia, se você me perguntar de alguns medicamentos aqui, eu não vou saber a dose, não vou saber quantos comprimidos por dia, não vou saber se pode com alimento ou se tem que ser em jejum. Eu preciso consultar a bula, tá? Porque ninguém é um almanaque para saber isso aqui tudo. Aqui eu vou começar a preparar vocês com esses casos clínicos para a terceira farmacologia que vocês vão ter. Vocês vão ter uma farmacologia agora, depois vocês vão ter uma farmacologia aplicada e depois vocês vão ter uma farmacologia clínica. Na farmacologia clínica, vocês vão estudar casos clínicos muito mais complexos do que esses que eu estou propondo. Aqui eu vou propor casos clínicos mais simples. Mas lá na aplicada, lá na farmacologia clínica, vocês vão ver casos clínicos mais complexos. Mas aí vocês já vão estar na terceira farmacologia. Então vocês já vão estar bem escaldados. Vão ter tido a farmacologia 1, a 2, que é a aplicada, e já na terceira que vocês vão ver os casos clínicos. Na 1 e na 2, eu já preparo vocês para isso. Vocês vão começar a ver alguns casos clínicos. Então, sempre vai ter uma situação. Aqui é um servente de pedreiro que não está conseguindo trabalhar porque está com dor nas juntas, porque ele tem artrite. Para artrite, ele toma ibuprofeno, 400 miligramas por dia. Ele está tendo queimação. As crises dele de artrite pioram. E ele aumenta a dose de ibuprofeno e ele termina morrendo. Eita. Por que será que ele morreu? Será que tem a ver com a medicação? Ele podia ter aumentado essa dose de ibuprofeno? Enfim, a gente vai analisar esses casos clínicos juntos, se possível em sala de aula, se não der tempo durante as aulas, numa revisão lá no final antes da prova, para vocês conseguirem entender esses casos clínicos. No começo, gente, vai parecer o fim do mundo. Mas com o tempo vocês vão pegando o jeito de fazer os casos clínicos. Tudo é um processo. Ah, professor, respondi o caso clínico tudo errado. O senhor vai me tirar ponto da apostila? Não. Pode estar tudo errado aqui. Ó. Respondeu errado, 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 errado. A apostila eu quero que vocês tentem fazer. Eu quero que tenha uma resposta aqui, tenha uma tentativa. Se ela estiver errada, não tem nenhum problema. Você vai tirar nota máxima na apostila, porque você tentou. Então precisa tentar fazer, não entregar a apostila em branco. E aí o mapa mental.
Então, todas as aulas de classes farmacológicas vai ter essa mesma estrutura. Uma tabela, os desenhos para serem feitos e as anotações da aula. Tabela farmacológica, aqui só tem uma, ó, caso clínico e mapa mental. Então, sempre vai vir assim, tabela farmacológica, caso clínico, mapa mental. Lá no final, como sempre, nossa apostila termina com um estudo dirigido, que eu sempre digo, mas não sou ouvido. O estudo dirigido é a parte mais importante da apostila. Ele tem que ir sendo respondido, e pode ser respondido em grupo? Pode. Ele tem que ir sendo respondido ao longo do semestre. Para lá, na véspera da prova, ele está prontinho. Você relê o seu estudo dirigido e vai para a prova. Não tem erro. Eu faço a prova em cima do estudo dirigido. Eu olho o que eu perguntei no estudo dirigido e monto uma pergunta da prova. Aí até nessa ordem. Então, o estudo dirigido feito vai deixar vocês habilitados para fazer a prova. Um estudo dirigido mal feito ou não feito vai tornar a prova muito difícil de ser feita. Então tem pergunta aqui, ó, sobre parâmetros farmacocinéticos. Quais são os 4 parâmetros farmacocinéticos? Vai ter uma questão na prova sobre parâmetros farmacocinéticos? Claro. Está aqui no estudo dirigido, ó, então vai estar na prova também. Então, se eu respondi aqui certo, eita, melhor as chances de eu acertar lá na prova. Tá? Então, essa é a nossa disciplina de farmacologia. Simples? Não. Interessante? Muito. Muito interessante. Eu espero, né, deixar vocês apaixonados pelo estudo da farmacologia. Vocês saiam da disciplina falando que legal que é estudar farmacologia. Dificílimo? Dificílimo. Exige muito tempo, muita dedicação? Sim, mas é uma disciplina apaixonante. Apostila, preciso imprimir? Estou sem dinheiro? Não precisa imprimir. Quem tiver com grana, é bacana imprimir, que fica mais organizadinho, você tem ali o seu livrinho e ela até funciona como uma fonte de consulta no futuro. Não está com condições de gastar 35 ou 23 reais agora, não tem uma impressora em casa, paciência, faz no seu caderno. Tem muito aluno, gente, que comete o seguinte erro. Eu falo para ele fazer os desenhos na hora da aula. E ele faz num caderno para depois passar para a apostila mais caprichado. Gente, capricho na apostila não dá mais pontos. Eu quero que o desenho esteja feito aqui, ó. Se ele está lindo, maravilhoso, se está um desenho mais simples, eu quero que ele esteja feito e que tenha as anotações de aula aqui nessa página 5. Então vai ter aqui, ó, desenho da página 5. Você vai lá e abre o desenho da página 5. É um baita de um desenho. Ó, desenho da página 5. Sobre parâmetros farmacocinéticos, absorção, metabolização, distribuição e excreção. Faça o desenho aqui na página 5. Ah, não ficou bonito não, vou fazer depois. A gente tem aluno que, por natureza, ele é caprichoso, faz umas apostilas assim que me deixam embasbacado, muito caprichadas, muito bonitas. Ótimo, ele tem tempo para isso. Se não é seu caso, faz o desenho na hora da aula, do jeito que der, da melhor forma que você puder, faz anotações. Ah, mas ficou muito feio, vou perder ponto? Não vai. Então faça o desenho que der para você fazer. Tem mais tempo, consegue fazer um desenho mais colorido, mais caprichado? Ótimo. Tenta fazer o melhor possível para você conseguir entender depois do que você desenhou, o que você anotou. Certinho, Professor, gente? Oi. como é que está sendo entregue essas apostilas com essas aulas online? Escaneado ou marca um dia e entrega? Tem um aplicativo que eu até vou passar para vocês. Os alunos pegam esse aplicativo, você vai tirando as fotos e gerando os PDFs. Aí, por exemplo, essas páginas aqui, ó, você faz a capa, né? Claro, para eu saber que foi você que fez, tem seu nome aqui na capa. Essas páginas aqui, só de que tem imagens, você pode pular. E aí você já fotografa os desenhos. Os desenhos com as anotações e, claro, né, as atividades. Você vai fotografar aqui, aqui, as páginas de atividades.
essa, o mapa mental, pronto, matou a aula 1. Você vai gerar um único PDF e vai postar esse único arquivo. Tem aluno, outra opção, quem não conseguir fazer o PDF, é fazer um vídeo. Aí você põe a apostila na sua mesa, filma ela e começa a passar as páginas lentamente. Na hora que você terminar de passar as páginas, você encerra o vídeo. Tem que diminuir a qualidade quando faz o vídeo, porque se ele ficar muito pesado, muda ou não aceita. Então você tem que ir lá na sua câmera do celular, diminuir a qualidade, não gravar em HD, não, porque se você gravar em alta qualidade, o vídeo fica muito pesado, muda ou não aceita. Mas dá para fazer o PDF também, o PDF fica levinho, fica mais fácil de postar, porque o vídeo fica pesado, pode demorar horas para ele fazer upload do vídeo. Então você vai tirando as fotos e gerando o PDF. Tudo online, tá, gente? Nada, vai ter um local aqui no Moodle para vocês postarem a apostila. Então vai ter aqui atividade, você entra e faz o upload do PDF da apostila. Eu recomendo que faça de PDF. Eu até tenho uma aluna gravou para mim até um tutorial de como tirar as fotos, gerar o PDF e organizar a apostila. Então, extremamente trabalhosa essa apostila, tá, gente? Por isso que ela vale metade da nota que vocês precisam, vale 3 pontos com essa apostila. Fez ela, já tem 3 pontos no. Independente se fez 7, se Professor, fez nada, 3 pontos garantidos. Não deixem de fazer essa apostila. É muito de quem deixa de fazer a apostila, quando vai para a prova valendo 7, tem que tirar 6 pontos. É muito difícil tirar 6 pontos numa prova de farmacologia, mesmo online, tá? Eu penso professor, que vai ser como as outras disciplinas que vocês fazem juntos e todo mundo tira 10. Farmacologia, vocês vão ver que não vai funcionar dessa forma, mesmo fazendo em grupo. Oi, pode perguntar. Quem estava perguntando? essa apostila vai ser do primeiro bimestre ou vai ser a apostila toda para todo o semestre? Essa aqui é só do primeiro bimestre. Aí quando eu terminar a primeira VA, o senhor manda outra apostila e a gente continua fazendo. Isso, na semana da primeira VA eu já posto a outra apostila para fazer o segundo bimestre. São 2 apostilas, uma por bimestre. Certinho, obrigado. Certinho? Mais dúvidas, gente? O que vocês acharam? Vai ser bom, vai ser ruim? Estão empolgados? Desesperados? Juliana, você levantou a mão? Pode perguntar. Professora, sua disciplina vai ter aula prática? Não, não tem. Farmacologia não tem aula prática. Eu não dou nenhuma disciplina com prática. Nem patologia tem prática. Tá. Fisiologia também não tem prática. E se eu quiser entregar a apostila na faculdade, eu posso entregar? Não, tem que ser por aqui, Juliana, porque eu não estou indo à faculdade. E aí eu até prefiro. Bem mais fácil para mim corrigir as apostilas físicas. Aqui eu tenho que fazer download de apostila por apostila e ficar passando. É uma canseira. Mas não tem jeito, vai ter que ser tudo online até nós estarmos todos vacinados, né? A farmacologia aplicada, que vocês devem ter no período que vem, aí essa a gente já vai fazer presencial, né? Espero que a gente já tenha voltado ao presencial em 2022. Acho que sim. Ok, Então essa é obrigada. tudo online, sim. Vamos só imprimir, mesmo porque tem alunos que não estão em Anápolis. Então, tudo online. Se tiver em Anápolis e encontrar comigo pela cidade aqui e trouxer a apostila, pode ser também. Mas é menos comum os alunos fazerem isso, dá mais trabalho. Mais Professor, dúvidas? a gente vai ter aula presencial? Como que vai funcionar essa aula presencial? Não vamos ter. Acho que vocês vão ter presencial só as práticas.
E os alunos que são turma ENAD também vão ter aulas presenciais, algumas aulas preparatórias para o ENAD presenciais. Mas a disciplina, esse período continua sendo, até onde eu sei, continua sendo EAD. Nós, agora que a gente fez 20% da população vacinada, né? E não sei se vocês estão acompanhando, mas Goiânia voltou às aulas presenciais, no ensino médio, e já vai ter que cancelar. Teve um surto de Covid nas escolas, o Colégio WR parece que já voltou pro online, não conseguiu. A cidade de Caldas Novas também tentou voltar com o ensino fundamental, né, até para os pais poderem trabalhar lá, e teve, se vocês olharem a manchete aí, a cidade teve que interromper também, porque teve um surto de Covid entre os funcionários das escolas, ensino fundamental ainda. Então, assim, essa doença é terrível, gente, muito, muito complicada. Enquanto nós não tivermos aí 70% da nossa população vacinada com as 2 doses, não adianta nem tentar, não. Os locais que estão tentando, estão tendo que voltar atrás. Patologia vai ter uma apostila também, gente, mas uma apostila bem mais simples. E eu vou organizar a apostila de patologia hoje à tarde e vejo se eu já, porque patologia é uma disciplina mais complicada, vai ter, não é uma disciplina só da farmácia. Tem odonto junto, enfermagem, acho que até biomedicina. Aí eu vou precisar Professor, montar uma apostila mais genérica. Oi, você falou que esse desenho a gente já vai utilizar na próxima aula, né? sim, E será que o Moodle já vai estar liberado para a gente? Ou você manda o desenho no grupo? eu vou mandar no grupo agora para vocês a apostila, novamente, para quem não estava no grupo ainda, que uma turma aí não estava, né, o quinto período. Vou Aham. mandar, vou mandar os desenhos que devem ser feitos com as páginas, já tudo agora. Ah, mas eu não tenho a apostila ainda. Esses primeiros desenhos, gente, não perde tempo não. Faz agora, já numa folha, e aí depois você cola essa folha na sua apostila. Não Tá, precisa fazer uma folha em branco, depois cola na apostila. Quem não tem a apostila ainda. Quem for tá optar por bem. fazer a apostila no caderno, já faz uma capa e já manda ver os 3 primeiros desenhos. Vou mandar para vocês assim que a gente finalizar aqui. Tá bem, obrigada. Mais alguma dúvida? Não, gente, tudo certo? Professor, posta lá no grupo o tutorial lá para a gente saber fazer o PDF, por favor. É. Ah, vou passar. É esse Can Scanner mesmo, que o Pedro colocou aqui. Aí a menina mostra lá como é que fotografa e gera o PDF. Eu vou achar aqui foi uma moça uma aluna da enfermagem que fez para mim, eu vou achar aqui a mensagem dela e mandar para vocês. Certinho, gente? Se não tiverem mais dúvidas, foi isso. Nossa primeira aula. E aí agora, ó, vocês vão ter 50 minutos aí para fazerem os desenhos. Eu vou mandar os 3 desenhos para vocês fazerem, porque na aula que vem a gente já começa 8h10. Já começa direto na aula, não vai ter tempo para fazer desenho. Então já deixem prontos. Porque são 3 desenhos. O primeiro desenho, especialmente, é bem complexo. Então já deixa ele prontinho. Vocês vão ver que é uma aula de muita anotação, de muita, muita informação. E por nada no mundo perca a nossa próxima aula. Tá? É a aula do semestre. Então, não deixa para assistir gravada, pelo menos essa tentem assistir presencial. O colega que não assistiu essa aula hoje, que você viu que não está aqui, dá uma comunicada com ele aí, fala para ele não perder a próxima aula, fazer esse desenho antes. A apostila eu já mandei pro dono da faculdade,
da Fama, eu vou mandar o contato dele também. Então, se vocês quiserem encomendar, porque ela demora para ser impressa, porque ela é frente e verso, demora um tempão para imprimir. Então, o que que vocês fazem? Entre em contato com o Deluan, com o dono lá, e fala para ele: olha, quero 5 apostilas, por exemplo, né? Os 5 vão lá, fala para ele imprimir, ele avisa para vocês no WhatsApp a hora que estiver pronto, vocês escolhem se preto e branco ou colorido e já compra. Tá bom? Aí não. Dá pra mandar mensagem pro pessoal da Xerox e pedir essa coisa? Ou tem que Eu, ser... eu vou mandar o WhatsApp dele para vocês já combinarem com eles, quem decidir fazer lá pela Fama mesmo. Aí vocês já encomendam, a hora que ele falar que está pronto, vocês vão lá pegar. Vocês devem ter aula prática, né? Ou quando tiverem uma aula prática, vão lá e pegam, ou quem morar aí por perto já vai e pega. Quem estiver morando em outra cidade, tentem ver por aí quanto que fica, ou imprimir em casa. Se tudo não for possível, faz no caderno. Ó, apertem os cintos, viu? Eu lembro dessa turma de fisiologia. Naquela época lá, vocês não eram muito estudiosos, não. Pelo menos tem alguns aqui que eu estou lembrando mais ou menos. Então, ó, farmacologia é outra cabeça, outra vida, outro foco, né? 10 vezes mais do que foi lá em fisiologia, pelo menos. Professor, como fica o negócio do estágio do quinto período? Do que estágio? É, O de farmácia hospitalar? não sei qual é. Você quer do quinto período? O seu que vai dar? O do quinto período é o estágio 3 que é comigo, é o de farmácia hospitalar. Quem tiver com ele na grade vai fazer ao longo do semestre. Então eu vou vendo a disponibilidade de horário de vocês, quem pode ir à tarde, quem pode final de semana, e vou encaixando vocês em um dos hospitais. Mas eu estou esperando, a maioria de vocês, eu espero que se vacine agora em agosto, a segunda dose, né? Já deve ter tomado a primeira. Então, quem Ah, tomar a segunda. depois que tomar a segunda, é só em Oi? outubro. A minha segunda dose só é em outubro. Em outubro? Eu É. estou dando preferência para começar com os alunos que já têm segunda dose, porque é o hospital, né, gente? Aí vou tentar colocar primeiro os que têm segunda dose, depois coloco. Aí vou encaixando vocês. Mas vocês vão ter de agora até dezembro para fazer o estágio. Aí vai, Tem cada um até vai fazendo. dezembro, professor. Até, dependendo da quantidade de alunos, termina antes. Dependendo da quantidade de alunos, termina depois. Eu tenho que É ver como porque é geralmente que. eu tenho que fazer nas férias da faculdade, porque eu trabalho e eu não tenho férias esse ano. Quem não tiver férias, às vezes é bom já conversar com a coordenação, assina aquele documento de que não vai poder fazer o estágio nesse período, e porque para não ter que pagar o estágio depois. Quem tiver com o estágio na grade, tem que fazer ele nesse período. Ah, não vou conseguir fazer esse período. Você tem que assinar tipo uma desistência para o coordenador saber que você vai Professor, fazer mas no será próximo que período. não tem como eu fazer igual eu fiz o do quarto período no mês de julho, né? Não tem como eu fazer em dezembro, porque eu queria fazer o estágio. Ah, você falou que não tem férias esse ano? Se você tiver em Então, dezembro, mas tem assim, como. férias da faculdade, tipo em dezembro, que já acabou as aulas, não tem como. Já tem que ter Hum, fechado. Não, tem sim, dá para fazer. Aí eu Dá para lanço o fazer formulário. só no sábado, professor? Oi? Dá para fazer ele só no sábado? Só no sábado dá. Só que fica o semestre todo, ocupa o semestre todo de estágio, porque são 120 horas. Ocupa todos os sábados, mas dá para fazer também. Para quem trabalha e folga só no sábado, dá para fazer. Eu não É, dá. folgo nem no sábado. Quem não tem essas folgas tem que fazer ou sábado, domingo, ou faz nas férias. Mas a gente vai encaixando todo mundo, preocupem não. Vai dando um jeito. Certinho, então, gente. Vou encerrar a gravação aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem me chamar no privado, tá? Sempre que quiserem falar comigo, podem me chamar no privado. Eu vou deixar o grupo bloqueado, porque senão fica muita mensagem e as minhas mensagens se perdem lá no meio. Então, eu vou deixar bloqueado para ficar um histórico só das minhas mensagens. Fica mais fácil de vocês acessarem a apostila, um link para a aula, fica tudo ali mais facilzinho de ser acessado com o grupo bloqueado.
Precisando falar comigo, me chama no privado que a gente resolve. Certinho? Bom dia, boa semana. Vou mandar os desenhos agora para vocês já fazerem.